Graça e paz, meus irmãos. Nós hoje estamos na gravação de mais um trabalho. Eu espero em Deus que esse vídeo sirva de edificação, consolo a todos aqueles que estarão ouvindo e vendo esse vídeo. O assunto de hoje, irmãos, é como o cristão deva lidar com a morte, ou como o cristão deva lidar com o luto. A Bíblia apresenta o luto como uma expressão legítima, natural e correta da nossa tristeza quando nós enfrentamos a morte de alguém, a morte de um ente querido, a morte de uma pessoa a qual nós amamos, né? E as Escrituras, ela nos dá o meio pela qual o cristão ele também enfrenta esse momento difícil de ficar em luto, de ficar triste. E quando estamos de luto, é uma possibilidade que nós temos também de encontrar esse conforto em Jesus. Pessoas de diferentes lugares enfrentam os seus lutos de forma diferente e, por exemplo, quando um israelita falecia, as pessoas se ajuntavam para prantear alto, para chorar, e as pessoas rasgavam suas roupas, se vestia de pano de saco, jogava cinza na cabeça, os seus familiares estavam todos reunidos e pranteavam, né? E a comunidade consolava os familiares. Por certo, a perda de um ente querido é um dos momentos mais difíceis que o ser humano pode enfrentar enquanto aqui nessa terra. A perda da pessoa que você ama. E nesse momento, principalmente de pandemia que nós estamos a enfrentar, ou que não seja pela pandemia, que seja por outro condutor de morte, pessoas estão perdendo pessoas queridas, pais estão perdendo seus filhos, filhos perdendo seus pais, ovelhas estão perdendo pastores, pastores também estão perdendo ovelhas, até porque não deixaram as suas funções pastorais de cuidar de pessoas, e eles ficam vulneráveis e acabam também contraindo e até falecendo. No entanto, a resposta para essa pergunta que nós fazemos, como o cristão enfrentar este momento de luto, a resposta é só uma, né? Principalmente quando nós olhamos para as Escrituras, que Jesus, no capítulo 11 de João, no verso 25, diz que disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E para nós enfrentarmos este momento, nós temos que ter esperança e confiança no consolo de Deus e da sua palavra. Esperança e confiança no consolo de Deus e na sua palavra. E para o cristão fiel, que tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, ele sabe que o seu consolo está em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Até porque o luto é algo que todos nós enfrentamos. E Jesus também enfrentou este momento, quando Jesus chora, né, pela morte de Lázaro. E todos aqueles que estavam reunidos também foram consolados por Cristo, quando Cristo diz para eles que eles deveriam, de fato, agora estar olhando para Ele, percebendo que Ele era a ressurreição e a vida. Então, Jesus Cristo é o nosso consolo. E o crente pode ficar de luto? A resposta é sim, o crente pode ficar de luto. A morte é sempre um evento muito triste em que o ser humano ele enfrenta, ele passa. E esse momento de luto também é uma oportunidade da pessoa expressar a sua tristeza, de chorar, de prantear pela morte de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, e que causa de fato grandes emoções e fortes emoções ao seu coração, e elas precisam lidar com essas coisas. Logo, a Bíblia ela nos deixa claro que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, inclusive a questão da vida e a questão da morte. Quando as Escrituras nos dizem que há um tempo de nascer e também há um tempo de morrer, há um tempo de se alegrar e há um tempo de chorar. Todavia, a morte ela não dá a última palavra. A última palavra quem dá é Cristo, quem dá é Jesus. Jesus tem a última palavra sobre a morte, porque em 1 Coríntios capítulo 15
No verso 54 diz a Escritura que tragada foi a morte pela vitória. Em Cristo Jesus nós temos vida e a certeza de quando partirmos deste mundo, nós estaremos no céu de glória, no céu de luz, com pessoas amadas, com pessoas queridas, aonde nós não teremos mais nem choro, nem lágrimas e nem tristeza. E isso é importante nós percebermos enquanto cristão, que o momento de luto, de choro, nós passamos, mas a nossa certeza é que Deus ele nos conduz e nos orienta a respeito deste tempo difícil. Até porque as Escrituras ela nos recomenda para que nós não venhamos ser ignorantes a respeito daqueles que dormem, para que também nós não venhamos nos entristecer como outros que não têm esperança. E aí está em 1 Tessalonicenses 4,13. A nossa tristeza é momentânea, pois nós sabemos que a nossa esperança está em Cristo e na ressurreição dos mortos. Está na ressurreição dos mortos, a qual nós, de fato, aqueles que morreram irão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos, essa nossa esperança, seremos arrebatados e transformados e seremos assunto. Então, como o cristão deva expressar o seu luto? O cristão não deve ser indiferente a respeito do luto em que ele está enfrentando. Ele tem que ter serenidade, tranquilidade em Deus e equilíbrio na fé. E aí nós temos 3 pontos que eu gostaria de falar aos irmãos, quando nós buscamos esse consolo em Deus e em Cristo Jesus. Por quê? Primeiro, Cristo Jesus é o autor da vida, é Ele que tem a última palavra. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele morreu, mas ressuscitou, à destra está de Deus Pai intercedendo pelos homens. Segundo, Jesus é assunto ao céu e envia o Consolador para estar ajudando, consolando aqueles que têm a necessidade de conforto, de consolo, de ajuda. O Espírito Santo está a nos conduzir e a nos ajudar. E em terceiro, é a esperança da nossa redenção, que quando aquilo que é imortal se revestir da imortalidade, então, de fato, nós estaremos concretizando esta grande vitória que Cristo Jesus teve. Tragada foi a morte pela vitória. Aos irmãos que estão presenciando este momento e estão lidando com pessoas enlutadas, é que você ajude essas pessoas, ore por essas pessoas, escute essas pessoas, esteja também presente com essas pessoas. Que se você não tem nenhuma palavra para falar neste momento de tristeza e de dor, chore junto com essas pessoas e deixe o seu ombro para que elas também possam chorar e também perceber que tem pessoas que se importam com elas. Todavia, a nossa esperança está em Cristo Jesus, o autor da vida. E que essas palavras possam consolar o teu coração, confortar a sua alma nesse tempo, e que Cristo Jesus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus.